irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens de Apocalipse. Estamos caminhando para o Apocalipse, capítulo de número 10. Eu quero convidar a igreja, então, a abrir a Bíblia. Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos fazer como fizemos na semana passada. Nós vamos ler o texto, perícopes do texto, pedaços do texto, ler, explicar, comentar, expor o texto. Então, nesse primeiro momento, não quero fazer a leitura do capítulo todo, porque nós iremos fazer ao longo da exposição. Mas eu quero fazer uma introdução e lembrar os irmãos até o ponto que nós estamos aqui no Apocalipse. Nós estamos vendo que o Apocalipse precisa ser interpretado como um livro não em ordem cronológica, mas um livro de cenas. Nós vimos a primeira cena de Jesus conhecendo a igreja, Apocalipse capítulo 1 ao verso 3. Depois nós vimos a cena dos selos, os selos da história sendo abertos, e uma série de acontecimentos surgiram, então, a partir desses selos abertos. Nós vimos isso e vimos que esses selos são acontecimentos que já vêm acontecendo ao longo da história da igreja, que compreende a primeira vinda de Cristo até a volta de Jesus. E nós estamos agora na cena das trombetas. E as trombetas estão sendo tocadas, e as trombetas são anúncios do juízo de Deus. Deus, ao longo da história, vem anunciando o seu juízo final, anunciando o seu juízo vindouro. E ele faz isso através de microjuízos que vem acontecendo ao longo da história. Nós vimos, até a semana passada, o capítulo 9, 6 dessas trombetas. E essas trombetas atingiram a natureza, o mundo criado e de forma indireta ao ser humano. Nós vimos também que há uma trombeta de tormenta espiritual e uma trombeta de morte. Mas todas essas trombetas, elas não são ainda o juízo final. Elas apenas apontam para um juízo vindouro, uma ira vindoura da parte de Deus. Muito bem, nós estamos caminhando então para a sétima trombeta. Mas entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há uma pausa, há um interlúdio, há um momento que se para introduzir nessa história um elemento muito importante. Essa pausa aqui que nós vamos ver, ela também não é cronológica. Ela para apenas para explicar algo importante. E o que essa pausa vai nos explicar aqui no capítulo 10? Ela vai nos explicar o papel da igreja ao longo da história. O que a igreja precisa fazer ao longo da história? O que a igreja precisa realizar enquanto Cristo não voltar para buscar a igreja e tirar a igreja então do mundo para que o mundo sofra o juízo vindouro, o juízo final, a ira de Deus? O que a igreja precisa fazer ao longo da história? Então essa pausa, ela não é cronológica, mas é para explicar o papel da igreja ao longo desse período da vinda de Cristo à volta de Jesus. A igreja não está passiva na história. Embora a gente viu nos selos que a igreja é perseguida, a igreja é martirizada, mas a igreja, ela sofre o ataque do mundo, mas ela não fica passiva. Ela tem uma responsabilidade, ela tem uma missão e ela deve cumprir essa missão. E a missão da igreja, nós vamos ver nesse texto, que é proclamar o evangelho, que é pregar o evangelho, que é anunciar as boas novas de Cristo. Porque antes da vinda do juízo de Deus, a única coisa que pode livrar o homem do juízo vindouro é a pregação do evangelho. É o anúncio daquilo que Deus fez na história por meio do seu Filho. As boas novas, o evangelho, é a notícia daquilo que Deus fez na história, no tempo e na história, quando enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar e, portanto, por meio dele, nós podemos ser reconciliados com Deus e assim nos tornamos livres
estaremos livres da ira vindoura, daquilo que Deus ainda há de fazer no mundo. Muito bem, a igreja tem uma missão. Ela deve anunciar e pregar o Evangelho. Só por meio do Evangelho é que o mundo pode se livrar da ira vindoura. Então a igreja tem esse papel. É interessante a gente olhar para a Bíblia, e a Bíblia vai mostrar para nós que esse papel não cabe aos anjos, esse papel não cabe à natureza, esse papel cabe à igreja. Deus constituiu a igreja e deu à igreja o papel, a responsabilidade, a missão de pregar o Evangelho a toda tribo, língua, povo e nação. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós representamos Deus nesse mundo hostil e Deus nos deu a mensagem, nos outorgou a mensagem para ser anunciada no mundo. Nós não inventamos a mensagem, nós não produzimos a mensagem, nós apenas entregamos a mensagem. Nós somos os arautos de Deus para anunciar a mensagem que foi revelada a nós por meio de Cristo e que está em sua palavra. A igreja tem essa responsabilidade e isso vai ficar claro aqui em Apocalipse capítulo 10. Vejamos o texto, capítulo 10, verso 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Então vi um outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Muito bem, esse texto é um texto muito simbólico. Nós sabemos que o Apocalipse é um texto de símbolos. O Apocalipse não é um texto que se interpreta de forma literal, porque o Apocalipse ele é repleto de símbolos. E cada símbolo aqui há o seu significado. Há uma única mensagem sendo anunciada. Uma coisa que a gente precisa compreender na interpretação bíblica é que o locus hermenêutico, o lugar da hermenêutica do texto bíblico não é a mente humana, mas é o próprio texto da palavra do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia, embora seja livre para sua consulta, ela não é livre de interpretação. A Bíblia tem uma única mensagem. Ah, pastor, então por que na escatologia há tanta gente interpretando de forma diferente? Ah, como é possível então ter tantas correntes escatológicas interpretando o único texto? O que acontece é que nós não temos essa interpretação. Nós investigamos a palavra de Deus com a iluminação do Espírito Santo. Então, de alguma maneira, alguém erra na interpretação. Alguém falha na interpretação. Porque a interpretação ela só pode ter um único sentido e um único significado. Talvez, se alguém tem uma linha interpretativa do Apocalipse de forma diferente, vai olhar para esse texto de uma maneira diferente da qual eu vou olhar e vou apresentar aos irmãos. Mas o ponto é que a verdade ela não está na mente humana. A verdade está no texto bíblico. Então nós precisamos pedir muita oração, nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para compreender a palavra do Senhor. Uma outra coisa importante é que nós não devemos nos apegar aos símbolos simplesmente, porque há muitos símbolos que há divergências de interpretação. O que a gente precisa se apegar é à mensagem. E muitas vezes nós conseguimos enxergar a mensagem mesmo não tendo a interpretação de todos os símbolos. Assim como Jesus contava parábolas, e as parábolas tinham um contexto, as parábolas tinham um significado, as parábolas tinham um porquê Jesus estava contando, nós conseguimos compreender
sem olhar especificamente para cada detalhe da parábola. Há muita heresia sendo construída, por exemplo, na interpretação de parábolas, porque as pessoas esquecem o contexto do que a parábola está sendo contada. Por exemplo, quando Jesus conta as parábolas de Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, ali há um contexto. Jesus está sendo criticado pelos fariseus, pelos líderes religiosos da época. E qual era a crítica que eles traziam? Que Cristo estava comendo com pecadores. Jesus então vai contar a parábola mostrando que a sua vinda, a vinda de Cristo ao mundo, era para buscar aqueles que estavam perdidos. É por isso que ele conta essas 3 parábolas de coisas perdidas. Ali não está falando de pastor, ali não está falando da figura paterna de um homem, ali não está falando do papel de uma empregada doméstica dentro de casa, ali ele está falando daquilo que Cristo veio fazer. Ele responde aquilo em resposta às críticas dos líderes religiosos e dos fariseus. Então, muitas vezes a gente pega textos que são simbólicos, a gente se apega a alguns detalhes e perde o foco, o sentido principal da mensagem. Nós não temos como ser perito, como diz Dr. Russell Shedd, porque nos falta elementos para entender todos os símbolos. Fazendo essa introdução, é importante a gente olhar para esse texto para compreender o que João está vendo. João, nós vimos até o capítulo 9, ele vê a 6ª trombeta sendo tocada. Então, a partir daqui, o que ele vê? Ele vê um anjo que tem poder, é poderoso, e que desce do céu, e esse anjo está envolto de uma nuvem. O texto diz: alguns estudiosos vão acreditar que esse anjo é o próprio Cristo. A gente vai ver isso em muitos comentários do Apocalipse, em muitos livros que são escritos sobre o Apocalipse. Há muitos que vão interpretar que esse anjo é o próprio Cristo. Eu discordo. E vou dizer por que discordo. Porque em nenhum lugar do Apocalipse anjo se refere a Jesus. Em nenhum lugar do Apocalipse a gente vai encontrar a figura do anjo se referindo a Cristo. Muito bem. O texto, então, está dizendo que é um anjo. E João está vendo um anjo. Então, a gente vai partir do pressuposto que ele está vendo um anjo, e esse anjo está descendo do céu para cumprir uma missão, para cumprir algo. João está vendo esse anjo em movimento. E ele está vendo esse anjo envolto numa nuvem. E havia um arco-íris acima de sua cabeça. Esse é um simbolismo que nos mostra que antes do juízo vem a graça e a misericórdia de Deus. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus que Deus fez com o homem. Isso está lá em Gênesis. E tem o mesmo significado aqui, o arco-íris tem o mesmo significado daquilo que nós vimos em Apocalipse no capítulo 4. Ou seja, então o que ele está vendo é um anjo poderoso se movendo para a terra, e esse anjo está envolto numa nuvem com arco-íris. O que ele está vendo é que antes do juízo, a misericórdia de Deus. Antes do juízo, a graça de Deus está estendida para que o homem se arrependa dos seus pecados. Porque antes dos trovões que simbolizam juízo, ele vê um arco-íris. Isso simboliza que antes de Deus estabelecer a sua justiça vindoura, antes de Deus derramar a sua ira contra um mundo ímpio, Deus ainda dá a oportunidade para o arrependimento por meio da pregação do Evangelho. Então, nesse tempo da história, que a gente reconhece, o Novo Testamento diz muito claro, por exemplo, o texto de 1 João vai dizer que nós estamos vivendo a última hora. Há textos que vão dizer que nós estamos nos últimos dias. Esses últimos dias, essas últimas horas, compreendem este período, esse período chamado do período da graça, o período que a igreja precisa ir às nações para proclamar o Evangelho.
E esse período é o período da aliança, da nova aliança que Deus tem com o ser humano por meio de Cristo. Então, antes do juízo, há a oportunidade de arrependimento, de se voltar para Deus, porque Deus é um Deus juiz, mas repleto de graça e de misericórdia. Muito bem, o texto diz que a face desse anjo era como um sol e suas pernas eram como colunas de fogo, símbolos que nos mostram, até em outros lugares do Apocalipse, que sol, luz, coisas transparentes, coisas luminosas, sempre apontam para a santidade de Deus, a luz de Deus. Então ele está vendo que esse mover desse anjo, essa figura, esse símbolo, era um símbolo também que demonstra a santidade, a luz de Deus. E aí ele tinha um livrinho na mão. O texto diz que ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. O livrinho, a gente vai ver que simboliza as escrituras sagradas, a Bíblia, a palavra revelada. E por que a gente tira essa ideia? Da onde a gente tira essa ideia? Porque o texto vai dizer que o anjo dá ordem para João comer o livro. Comer a palavra. Isso está um pouco mais embaixo, a gente vai ver. Ele recebe a ordem de comer o livro. E a gente vai ver que Jeremias recebe a mesma ordem. Ezequiel recebe a mesma ordem. E qual é a ideia? É pegar a palavra que vai dar autoridade ao profeta de profetizar coisas futuras e vindouras. O que vai dar essa autoridade a ele? É a palavra de Deus. Então, antes de profetizar, antes de anunciar, antes de pregar, ele precisa introduzir a palavra. Ele precisa ter a palavra. A palavra precisa estar dentro dele para que a sua palavra, de fato, seja uma palavra de Deus. Então, o livrinho que simboliza as escrituras aqui é esse livrinho pequeno que o texto diz que está na mão do anjo. O texto diz, então, que ele colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso simboliza que Deus é o dono do mundo e tudo pertence a Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o criador do mundo, Deus é o criador do mar, Deus é o criador da terra. E o texto diz que o anjo coloca os seus pés no mundo criado, ele está com um livrinho na mão que simboliza para nós que o juízo que Deus vai derramar também vem deste livro, está respaldado por aquilo que está em suas mãos. Ele então está pronto para derramar esse juízo. E aí o texto vai dizer que e deu um alto brado, como um rugido de leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Então, antes de algo acontecer de juízo, há um brado, um rugido como leão. E a gente sabe que o leão, ele representa exatamente essa face de Deus de juízo, essa face de não mais um Deus compassivo, não mais um Cristo que veio na figura de um cordeiro, mas a ideia, de fato, de juízo. Então, há um rugido aqui e 7 trovões falam. E aqui a gente então aqui a gente tem o símbolo de uma voz de juízo. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizarás? Esse texto está em Amós, capítulo 3, verso 8. E a voz aqui provoca temor. E aí veja que interessante. Há algo que é dito pelos trovões na visão. A gente não sabe o que é dito, porque o texto vai dizer, logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse, cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Olha que interessante, nessa visão, gente, a gente precisa pensar aqui como um sonho. Às vezes a gente não tem um sonho meio estranho, a gente sonha assim meio esquisito, algumas coisas assim, sem pé e sem cabeça, que as coisas não se encaixam muito bem. João está tendo igual um sonho, ele está tendo uma visão aqui.
Ele não está vendo as coisas de forma literais, ele está tendo uma visão. E nessa visão que ele está vendo os trovões falar. E ele tenta escrever o que está sendo dito. Mas há uma voz que diz: não escreva, não, apenas cele e não escreva. O que isso significa? A ordem que João recebe é para não escrever aquilo que os trovões, as vozes dos trovões falaram. E todas as vezes que os trovões se manifestam no livro do Apocalipse, simboliza a ira de Deus. E aqui não é diferente. Só que essa mensagem não foi autorizada por Deus para nos ser revelado. Então não foi autorizado que João escrevesse aquilo que ele viu na sua visão que os trovões falaram. A gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que foi ao terceiro céu. E aquilo que ele viu nessa visão do terceiro céu não foi autorizado que ele dissesse. Então, me parece que é algo que João viu, mas a ele não foi dada a autoridade de revelar. Muito bem. O texto vai continuar e vai dizer: então um anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nele há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos e os profetas. Então veja aqui, João, ele vê esse anjo, esse mesmo anjo de pé sobre o mar, e o anjo faz um juramento, ele diz, e ele jura por aquele que vive para todo sempre. Então ele jura pelo próprio Deus, por aquele que criou todas as coisas. Ele diz: não vai demorar esse juízo, essa sétima trombeta a ser tocada, ela não vai demorar. O texto está dizendo então que esse juízo é algo que virá. Esse juízo é algo que, na perspectiva de Deus, ele não demora, ele vai acontecer. Significa então que estamos nos aproximando do dia do juízo de Deus. A cada dia que passa, mais nos aproximamos do dia do juízo de Deus. Se nós percebermos, Deus já vem manifestando o juízo ao longo da história, mas agora o anjo está falando que não será mais demorado a vinda do juízo final, do juízo que Deus estabelecerá a sua ira contra o mundo ímpio. E por que parece que demora para nós? E por que parece que demora tanto, como aqueles contemporâneos de Pedro que começaram a zombar, dizer: desde que o mundo é mundo, as coisas permanecem como está. Cadê a promessa de juízo? Cadê a promessa da volta de Cristo? E aí Pedro vai responder lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, é a misericórdia de Deus para fazer com que todos aqueles que devem chegar ao arrependimento alcance esse arrependimento, que faz com que o juízo ainda seja retardado. Mas na perspectiva de Deus, esse juízo não demora. E aí o texto vai continuar e vai dizer, verso 7, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Ou seja, quando a sétima trombeta for tocada, tudo aquilo que está anunciado, profetizado como últimas coisas, né? As últimas doutrinas escatológicas irá acontecer. E aqui dentro da maneira como eu interpreto o Apocalipse, e quando eu digo eu, não estou dizendo que é uma interpretação diferente de outros, não. Dentro da corrente, eu poderia dizer dentro da corrente amilenista na compreensão da escatologia, quando Cristo voltar,
ele resgata a sua igreja, que encontra com ele nos céus, e após disso, a mão de juízo de Deus vem contra a humanidade. A ira de Deus é derramada contra a humanidade, e o mundo aqui será destruído ou desfeito. E aí há uma série de apontamentos proféticos para depois. A Bíblia diz que haverá uma ressurreição do corpo, justo e ímpio ressuscitam, uns ressuscitam para enfrentar o tribunal final, o juízo final de Deus, o tribunal final de Deus, e ali eles serão julgados por suas obras, e aqueles que são salvos em Cristo receberão galardão, premiação por conta de suas obras, e esses então serão reunidos para viver eternamente com o Senhor, um novo céu e uma nova terra. Mas aqueles que são condenados ou que já estão condenados, eles também serão julgados, as suas obras serão julgadas, para que haja então uma sentença de punições. A Bíblia dá a entender que a punição daqueles que vão para o inferno também não será a mesma. Haverá grau ou a escala de punições. Então, um incrédulo não receberá a mesma a punição daquele que é incrédulo e foi assassino, foi um pedófilo. O julgamento de Deus também será pelas obras. Então, a Bíblia vai dizer que depois disso, esses eternamente serão separados do Senhor para viver uma vida de tormento eterno. Muito bem, então o texto está dizendo é que o start para que estas coisas aconteçam é de fato o tocar da última trombeta. É o momento que se anuncia a vinda do juízo final. Muito bem, o texto vai continuar e o verso 8 a 11 vai dizer: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Muito bem, então João está na sua visão, ele vendo que está se aproximando do juízo vindouro. A visão então de João parece que muda um pouco e ele vê agora a ordem para que ele se aproxime e pegue o livrinho na mão do anjo, e a ordem que é dada para ele é que ele coma o livro. Esse livro será amargo em seu estômago, mas doce em sua boca. E depois que ele come, há uma outra ordem, e a ordem é: agora profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Muito bem. Que livrinho é esse? Nós já mencionamos. É o livrinho que simboliza a palavra de Deus. Veja que o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, verso de número 9, vai dizer para nós que o Senhor estendeu a mão, tocou em sua boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Jeremias estava, o texto vai dizer que quando Jeremias é escolhido por Deus para ser um profeta, Jeremias ele diz: Senhor, eu não, Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Mas, Senhor, eu sou muito jovem. Minha palavra não é uma palavra assim de autoridade. Aí Deus fala: peraí, quem vai te dar autoridade sou eu. Abra sua boca. O texto diz que Deus dá na boca de Jeremias as suas palavras, dizendo o seguinte: você vai profetizar não as suas palavras, mas as minhas palavras. Você não vai dizer aquilo que você quer dizer, mas você vai dizer aquilo que eu revelarei a você para dizer. As suas palavras são as minhas palavras e por isso elas têm autoridade.
Isso acontece também com o profeta Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 8 do seu livro, ou melhor, do verso 7 a 10, vai dizer assim: você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde com aquela nação, abra a boca e coma o que lhe vou dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, e nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Deus mandou então, meus irmãos, o profeta comer a palavra, porque é a palavra de Deus que dá autoridade para profetizar. E aqui no contexto de João, na visão de João, é a própria revelação de Deus que dá autoridade para João anunciar as coisas que hão de acontecer para a igreja. Então, é a palavra de Deus que dá essa autoridade de João. Isso para nós é importante. Por quê? Muitos podem olhar para esse texto tão estranho, com tantos símbolos, e dizer o seguinte: João já estava velho, está na ilha de Pátmos, já estava meio, quase aí com uma idade muito avançada, devia estar meio caduco da cabeça. Não, mas o texto está dizendo que aquilo que foi entregue a ele é dado pelo próprio Deus. É Deus que deu a palavra a João. E esta palavra, então, é anunciada e profetizada pelo apóstolo. Muito bem. Encontramos, então, aqui o que Deus espera da igreja. Se a gente olhar essa cena que João vê, nós precisamos compreender que João não é aquele que vai anunciar a palavra até a chegada do juízo vindouro. Mas aquilo que é revelado a João, escrito, está disponível para nós, para que nós continuemos a proclamar a palavra de Deus até a vinda do juízo. Porque só a palavra de Deus pode tirar um homem do juízo vindouro. Só a palavra de Deus tem o poder de reconciliar um homem com Deus. Então, o que nós podemos aplicar, meus irmãos, à nossa vida à luz de Apocalipse capítulo 10? Em primeiro lugar, antes de pregar a palavra, devemos comer a palavra. A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que, na visão, João vê o que está acontecendo e ele corre, por exemplo, para escrever aquilo que os trovões estavam dizendo. E o texto diz, a ordem que ele ouve diz, não escreva isso. Não é autorizado para você escrever isso. Mas um pouco mais embaixo, dada a ordem, ele pega o livrinho e come o livro. Num símbolo, numa demonstração que a palavra precisa ser interiorizada. A palavra precisa fazer parte de nós. E quando essa palavra faz parte de nós, nesse processo ela será amarga. E por que ela é amarga? Porque ela nos confronta, porque ela nos conduz ao arrependimento, a enxergar os nossos próprios pecados. Ela vai nos levar à luta contra o pecado. E a transformação acontece exatamente neste processo. Sem dor não há transformação. Sem amargura não há transformação. Sem confronto não há transformação. A transformação passa exatamente quando esta palavra ela passa a pertencer a nós. Então ela não é apenas um discurso, ela não é apenas anunciado de uma maneira que a gente reproduz aquilo apenas que a gente ouviu. A gente não é apenas um papagaio que repete aquilo que está sendo dito, mas esta palavra ela começa a fazer sentido. Ela nos transforma de dentro para fora.
Então, antes de pregar a palavra, devemos comer a palavra. Devemos comer a palavra. A palavra precisa fazer sentido para nós. Como podemos ensinar aquilo que nós não compreendemos para ensinar? Como podemos ensinar aquilo que não faz sentido para nós? Como podemos ensinar se a palavra não é a lâmpada para os nossos pés, a luz que nos orienta, a verdade que é o nosso caminho? Como podemos então dizer para os outros aquilo que os outros devem fazer, se nós não fazemos aquilo que a palavra diz? Esse é o ponto aqui. Antes de pregar a palavra, devemos comer a palavra. Antes de ensinar, nós devemos aprender. E é importante isso. Entender que a gente deve sentar para ouvir antes de se levantar para ensinar. Quando a gente pula os processos, pode ser que a palavra seja anunciada para outros, mas pode ser que esta mesma palavra não faça sentido para nós. Ela precisa estar dentro de nós. Ela precisa estar dentro do nosso coração. Ela precisa nos transformar de dentro para fora. O que eu estou dizendo não é que apenas aqueles que estudam devem pregar, aqueles que estudam devem evangelizar. Não é isso. A gente vai ver o exemplo da mulher samaritana, por exemplo, que encontra com Jesus no poço. Ela é tão impactada com aquilo, com o encontro com Jesus, que ela sai dali e vai até a sua aldeia, vai até os samaritanos e anuncia a palavra. Anuncia que ela encontrou o Messias, anuncia que ela encontrou o Salvador do mundo. Então, o impacto que ela recebe, ela quer compartilhar. O encontro que ela tem com Cristo, ela quer compartilhar. Isso é normal e nós devemos fazer isso. Nós devemos anunciar e testemunhar aquilo que Cristo, aquilo que Deus tem feito em nossa vida. O ponto não é esse. A questão é como a gente vai ensinar algo que não faz nenhum sentido para nós. A mulher samaritana corre para ensinar, para falar de Jesus, porque o encontro de Jesus fez muito sentido em sua vida. Em poucas palavras, em poucos minutos, num breve encontro, a vida daquela mulher foi transformada. A grande questão é quanto que esta palavra que nós anunciamos tem transformado a nossa vida. Quanto dessa palavra que nós queremos que outros ouçam, de fato nós estamos dando ouvidos. Esse é o ponto que nós precisamos pensar. Porque às vezes a gente pensa que a palavra de Deus não serve mais para nós. A palavra de Deus só serve para aqueles que ainda não ouviram a palavra. Não é isso? Eu tenho uma crítica e faço essa crítica todas as vezes. Já falei mais de 1000 vezes pregando. Aquela ideia que muitos têm de domingo à noite ser uma pregação evangelística. Aquela ideia que a gente vem para o culto, a gente louva a Deus, canta para Deus, mas na hora da pregação, a palavra só fala para não crente. É só para reconciliar o não crente. A palavra não é mais para o crente. Então o crente começa a conhecer as histórias bíblicas. Ele conhece a história da mulher samaritana, ele conhece a história de Davi, ele conhece a história do profeta Jeremias, ele conhece a história do profeta Isaías, ele conhece a história de Sansão, porque geralmente assim, se conta a história e depois pega aquela história que é contada, chega para a conclusão, para poder então fazer o apelo ao coração do não crente. O culto da noite é um culto para descrente. Mas espera aí. A palavra que nós anunciamos é uma palavra que nós precisamos ouvir. Precisamos interiorizar. Precisamos conhecer. E essa palavra precisa fazer sentido ao nosso coração e à nossa vida. Nós precisamos conhecer, mas não conhecer apenas intelectualmente.
conhecer ao ponto de mudar as nossas entranhas, mudar a nossa forma de pensar, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes, nos aproximar de Deus, nos reconciliar com Deus, nos transformar para Deus, para viver para o Senhor. Então, a palavra precisa ser anunciada, mas antes dela ser pregada, devemos comer a palavra. Por isso a ordem é depois dele comer a palavra. Ele come a palavra, então a voz é dita a ele: agora vá e profetiza de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O segundo ponto importante que eu queria destacar e tentar aplicar ao nosso coração é que a palavra de Deus é doce, mas ao mesmo tempo traz a amargura do sofrimento e as aflições de Cristo. A palavra de Deus é doce, mas ao mesmo tempo ela é amarga. A palavra de Deus gera vida, mas ao mesmo tempo ela gera morte. A palavra de Deus tem cheiro suave, mas ao mesmo tempo tem cheiro de morte. Porque a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. A espada ela é afiada e corta dos dois lados. Portanto, a palavra de Deus é doce, mas ao mesmo tempo ela traz amargura. E essa amargura também é caracterizada pelo sofrimento daqueles que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. É nesse sentido que Paulo vai dizer que nós participamos das aflições de Cristo. Sabe aquela música que a gente canta, quebrantado? A gente diz: eu olho para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Da cruz a gente não participa desse sofrimento. O sofrimento de Cristo por nós é completo, é pleno. Ele morre em nosso lugar, não tem nada que a gente participe desse sofrimento. Para nos salvar, ele sofreu completamente na cruz, de forma plena na cruz. Então, desse sofrimento a gente não participa. Não é do sofrimento da cruz que a gente participa, mas é do sofrimento de viver como cristão, como um pequeno Cristo, como aquele que segue os passos de Jesus, como aquele que tem a responsabilidade de ser sal e luz, como aquele que tem a responsabilidade de ser embaixador de Cristo na terra. E essa responsabilidade não é apenas de pastores, mas de crentes. Às vezes a gente coloca no ombro de pastores ou de diáconos, de oficiais da igreja, uma responsabilidade e um peso que é de todo cristão. Deus nos fez sacerdotes reais. A responsabilidade é de todo crente. A gente cria castas. Já reparou? A gente trata o pecado do pastor diferente do pecado da ovelha. E por que a gente faz isso? Porque na nossa cabeça ainda há uma cabeça que dá a homem uma autoridade que ele não tem. Faz de homem um sacerdote que ele não é. Porque o único sacerdote sobre a casa de Deus é Cristo. E todos nós somos sacerdotes reais. Ou seja, Deus nos fez representantes dele na terra e não uma casta, não apenas um grupo. Então a nossa responsabilidade é a mesma. E aí, por conta disso, a gente vai categorizando pecados. A gente vai categorizando, a gente vai criando hipocrisia atrás de hipocrisia. Farisaísmo atrás de farisaísmo. Infelizmente é assim. A gente lida com alguns pecados diferentes como lidamos com outros. Mas por quê? Porque a gente não compreende que a responsabilidade pertence à igreja de Cristo, pertence ao corpo. A gente tem muita dificuldade de lidar com a coisa de forma comunitária, onde uma parte faz parte do todo, onde Deus dá dons diferentes e por conta disso temos funções diferentes no corpo, mas somos uma coisa só. Somos uma coisa só. E às vezes a gente não consegue entender desta forma. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, verso 24 a 29 assim:
Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que Paulo está dizendo. Ele se alegra em seus sofrimentos, porque os seus sofrimentos têm um objetivo. O objetivo é a igreja. Ele diz: os meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, só tem sentido de sofrer o que Paulo sofreu por causa da igreja. Ele entende assim: Cristo entregou seu corpo por mim. E agora eu me entrego pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Então só faz sentido Paulo sofrer o que sofreu, ser perseguido como foi, largar tudo para pregar o evangelho como fez, porque ele entendia que esse sofrimento era em prol, no benefício do corpo, que é a igreja. Ele diz: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Então, me tornei ministro. E quando ele se torna ministro, há uma responsabilidade que é dada a ele. E qual a responsabilidade? De pregar, de anunciar, de apresentar de forma plena a palavra de Deus. Então, qual é o papel de Paulo no corpo? Anunciar de forma plena a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Paulo não diz: esse mistério foi manifestado a mim que sou santo. Ele diz: aos santos. E quando a Bíblia refere-se aos santos, ela está se referindo à igreja. Nós não somos santo. Nós somos santos. Porque o que é purificado, imaculado pelo sacrifício de Cristo é a igreja. Portanto, não adianta um ser santo e os outros não. Por isso, a gente não deve lidar com o pecado dentro da igreja de forma diferente. À medida que medimos um, nós medimos todos. Porque não adianta a gente cumprir uma parte, se a gente quebrar um tio, a gente transgrediu toda a lei. Portanto, meus irmãos, a gente precisa entender que é a igreja que é santa. Os santos, ele vai dizer: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo está dizendo, então, que há um mistério que foi revelado, que outrora estava oculto. E que mistério é esse? O evangelho agora é para salvar a todas as nações, alcançar os gentios. O Messias não é apenas dos judeus, mas de toda a tribo, língua e nação. Essa é a gloriosa riqueza do mistério, que agora é revelado em Cristo. Por isso ele é a esperança da glória para os colossenses. Paulo, então, entende que a sua proclamação, ele, então, tem esse dever de advertir, de ensinar com toda a sabedoria, a fim de apresentar todo o homem perfeito em Cristo. E aí o ponto aqui: como é que um homem se torna perfeito? Jamais um homem se torna perfeito por si mesmo. Mas todo homem que é apresentado a Deus, que está em Cristo, ele é apresentado perfeito, mesmo que ele é repleto de pecado. E por que ele é apresentado perfeito? Porque ele foi justificado pela obra de Cristo Jesus. A salvação nunca é por mérito humano. A salvação nunca é pelas boas obras. A salvação é pela obra de Cristo em nosso favor. Quando um dia que nos apresentarmos diante de Deus, o que nós vamos dizer? Se um dia Deus nos perguntar:
Como é que você vai ser salvo? Se um dia Deus nos perguntar, você está aqui, você quer ser salvo? Você vai dizer, eu quero. Então, como é que você pode ser salvo? O que você vai dizer? Ah, Deus, eu lutei tanto para ser santo. Ah, Deus, eu preguei tanto o evangelho. Ah, Deus, eu frequentei tanto a igreja. Ah, Deus, eu fui tanto na escola bíblica dominical. Eu assisti todos os cultos que eu pude. É isso que você vai dizer para Deus? Se você disser isso para Deus, Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Maldito! Porque não tem obra nossa suficiente para nos garantir no lugar eterno ao lado de Deus. O que a gente vai dizer? Senhor, eu sou miserável, não mereço o céu, mas por causa do teu filho que morreu em meu lugar, por causa da obra de Cristo, do sangue que foi derramado e me comprou e me lavou e me purificou. Por isso agora eu posso entrar nas mansões celestiais. É por causa de Cristo e nunca por causa de nós. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus precisa ser anunciada, porque só a palavra de Deus pode reconciliar o homem com Deus por meio do homem, Cristo Jesus. Não é isso que 1 Timóteo capítulo 2 nos diz? Cristo é o representante humano nessa nova aliança. Nós não somos mais representados por Adão, mas agora pelo segundo Adão, Cristo. Por isso devemos pregar o Evangelho. Mas em último lugar, enquanto o juízo final não acontecer, devemos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos entender qual é a extensão da missão. Até quando pregaremos? Até quando realizaremos a missão? Até quando devemos realizar o nosso papel como igreja local? Até a volta de Cristo. E a volta de Cristo indicará. Eu não estou não, hein? Já que é o meu mesmo. Depois eu atendo. Rapaz, quem me liga sabendo que hoje é culto, provavelmente eu estou pregando na igreja. Mas enfim, voltando aqui. Qual é a extensão da pregação? Até onde nós vamos pregar? Até onde nós temos que nos reunir como igreja? Até quando nós devemos anunciar o evangelho? Até quando devemos pregar a palavra? Até o fim, até a volta de Cristo, é o nosso papel. Então, o que nós fazemos aqui precisa ser feito até o final. Nós vamos passar, outras gerações virão, mas a igreja de Cristo precisa continuar anunciando a palavra de Deus, porque só a igreja pode livrar o homem do juízo vindouro. E quanto mais se passa o tempo e quanto mais se avança as gerações, mais difícil será pregar a palavra de Deus. Mais difícil será anunciar essa verdade. Mais perseguido nós seremos, mais lutas enfrentaremos, mais confronto, seja de forma ideológica, seja perseguição de fato, nós enfrentaremos. Por quê? Porque a igreja precisa cumprir o seu papel e ela cumprirá até o fim. Mas sobre esses momentos que vão se tornar mais difíceis de perseguição, de hostilidade à igreja, nós veremos na próxima semana, a partir de Apocalipse capítulo 11, e eu espero os irmãos então para essa exposição. Mas por enquanto, vamos orar. Quero que você pense na palavra do Senhor. Quero que você medite um pouco enquanto o ministério de louvor se aproxima. E quero que você reflita comigo. Todas as vezes que a gente apresenta os desafios de ser igreja, a gente precisa lembrar que essa é a parte das aflições e a parte da amargura. Mas há uma parte doce nessa história. Não há vida melhor, não há prazer maior, não há outro caminho mais recompensador e mais feliz do que viver como igreja para o Senhor neste mundo tão hostil.
Por mais que soframos as aflições, por mais que seja amargo lutar contra o pecado, por mais que seja difícil por conta do mundo que persegue a igreja, ainda assim, a palavra é doce. Ainda assim, viver para Deus é extraordinário. Não há caminho melhor. Não há nada que o mundo pode nos oferecer a mais do que nós podemos ter em viver em Cristo Jesus. Talvez você pense assim, mas se eu não viver para Cristo, viver para o mundo, pode ser que eu consiga conquistar castelos. Pode ser que eu consiga criar o meu próprio reino. Essa sempre foi a porta de Satanás, a tentação de Satanás. Se me prostrares e me adorares, te darei os reinos do mundo, as riquezas, o poder, o prazer. Mas isso tudo é uma ilusão, que oferece muito, mas entrega muito pouco. E no final, entrega a morte e tormento eterno. Mas caminhar com Deus é de caminho apertado, é porta estreita, é difícil o caminho, há aflições, angústias, perseguições, tristezas, dores, perdas, injustiças. Mas por mais que seja amargo, ao mesmo tempo é doce. Por mais que a gente derrame lágrimas, mas ao mesmo tempo a gente se alegra. Por mais que falte coisas, mas nós nos sentimos contente e repleto e suprido em todas as coisas. É algo estranho, é absurdo. É uma paz que excede todo entendimento. É algo que a gente muitas vezes não consegue explicar com palavras. É algo que vai muito além do entendimento natural, da capacidade intelectual do ser humano. Caminhar com Cristo é amargo, mas também é doce. A palavra de Deus, ela é amarga, mas também é doce. E eu quero te encorajar então. Você que é servo de Cristo, você que foi separado por Deus para ser embaixador de Cristo, você que agora é uma nova criação, Deus te chama a proclamar, a anunciar, a testemunhar das boas novas do Evangelho da salvação. Porque só por meio do Evangelho vidas serão salvas. Só por meio do Evangelho o ímpio pode chegar ao arrependimento. Só por meio do Evangelho ele pode colocar o seu coração, a sua fé no Salvador, em Cristo Jesus. O texto criou um interlúdio, uma pausa. E essa pausa é para que nós pensemos. Será que somos espectadores apenas nessa história? Será que nós olharemos a vida passar, a história passar, e ela vai chegar ao seu desfecho, ao seu fim? Não. Nós não somos apenas espectadores, mas Deus resolveu salvar um homem pelo escândalo da pregação. Deus resolveu salvar um homem por meio da pregação do Evangelho. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus
para salvar qualquer homem, seja judeu, seja gentil. Por isso nós devemos encher nosso coração de coragem para prosseguir, para continuar anunciando a palavra do Senhor. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Deus não conta com um, com dois ou com poucos, ou com muitos. Deus conta com a sua igreja. Você é a igreja de Cristo? Você é parte da igreja de Cristo? Você é membro da igreja de Cristo? Você está debaixo do reino de Deus? Você é um sacerdote real? Você é um embaixador de Cristo? Então essa missão é tua. Essa missão é minha. E juntos nós podemos ser uma igreja forte que proclama a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.